Pedro, você é engenheiro igual a mim, né? Para quem não sabe, eu sou engenheiro civil, além de ser investidor, de ser empresário. O Pedro tem uma história até de tempo, né? Até no tempo que você deixou de ser CLT, foi um tempo parecido com o que Parecido. eu deixei também. Conta pra gente, como é que foi esse momento de deixar a CLT, de deixar de trabalhar para alguém e começar o seu próprio negócio? Foi meio difícil, tá? Eu poderia falar toda a história bonita e não sei o quê. Enganar as pessoas. Enganar as pessoas. Nossa, eu acordei 5 horas da manhã, durante meu banho gelado, me veio uma revelação. Gente, não foi assim, não foi assim. Eu investi todas as minhas fichas na carreira corporativa, né? Eu, como boa parte dos engenheiros, você entra na profissão acreditando naquele sonho de que você vai chegar naquele salarião de 40, 50 mil reais por mês, né? Que você via quando estava na faculdade, ou que contaram pra gente na faculdade, né? Então eu investi toda a minha energia na carreira corporativa. Só que chegou uma hora, porque o estresse é muito grande. E o ambiente de trabalho ele acaba ficando mais estressante. E o local onde eu estava trabalhando naquele momento se tornou uma empresa muito verticalizada. Aí, quando a empresa é muito verticalizada, o negócio vem em cascata, né? Então, o nível de energia, de energia negativa que tinha era muito grande. A cobrança era muito intensa, e uma cobrança intensa por um resultado que o momento ali, que já era na pandemia inteira, né, que foi entre 2019 a 2022, já não conseguia entregar mais esse resultado. Nenhuma obra estava mais conseguindo entregar resultado. Por quê? Contando rapidamente sobre um panorama do cenário em Ribeirão Preto, do cenário desse mercado de construção, principalmente dentro do Minha Casa Minha Vida. Me formei no final de 2014, tá? Então, em 2014, o que aconteceu? As empresas que eram de capital aberto, que estavam em Ribeirão, voltaram para a capital. Então, saíram todas, então sobrou um gap ali dentro. E a maior construtora que fazia Minha Casa Minha Vida, pode citar nome? Era o caso que na época, bom, até hoje, não sei como que estão os números, mas a MRV reinava aqui dentro de Ribeirão Preto. E ela diminuiu bastante a operação também, porque foi um momento difícil, um momento de crise política também e tal. E tinha acabado o oba-oba da construção civil também, que era todo mundo, era construtor, lançamentos e tal. E outras construtoras grandes que estavam na cidade quebraram nessa época, que também gerou um espaço, gerou um rombo no mercado. E o que acontece? Os prestadores de serviço, a mão de obra, estava disponível. Esse cara ia fazer o quê? Ou eu topo o preço que quem quiser me contratar vai pagar, ou eu vou fazer outra coisa, vender picolé e tal. Então o que acontece? As construtoras que permaneceram, e algumas que até surgiram nesse período, nadaram de braçada. Por quê? Cara, você não quer? Sai, Zezinho, vem aqui. Você não quer? Sai. Tinha fila de mão de obra. Então eles pegavam o preço que o dominante ali, o alfa, pagava e fizeram menor. Diminuíram o preço que o alfa já pagava por conta de oferta e demanda, né? Só que o que aconteceu também nesse período? A demanda caiu bastante por conta da crise. Só que a oferta despencou mais do que a demanda. Sobrou um gap. Então a demanda estava superior à oferta. Então muita gente ganhou bastante dinheiro. Empresas que se posicionaram nesse momento cresceram bastante. Beleza. Chegou nesse período da pandemia. Construção tudo em alta, chegando construtora nova na cidade, bastante lançamento, demanda aqui, oferta aqui. A mão de obra que estava topando trabalhar no preço aqui, Miguel, você não vai me pagar? Quem está aqui vai me pagar. Estou indo embora. Custo de obra lá em cima. Preço dos materiais, essas coisas, lá em cima. Então, o nível de cobrança começou a ser cobrado resultados de coisas que já não era mais possível entregar pelo próprio cenário político. E lógico, cara, eu fui sempre abraçando muita coisa e trabalhando muito e também segurando muita coisa com equipe, muita gente e tal, enfim. Chegou no momento que eu comecei a entrar em colapso. Então, a hora que eu saí da obra pela segunda vez de ambulância, eu falei assim, cara, pra mim, esse aqui é o limite. Então, a história de revelação que eu virei um empreendedor, deixei de ser CLT da noite pro dia, foi esse noite pro dia. Né? Foi guardando também muito estresse, porque a obra estressa bastante.
Mas chegou num momento que o cenário estava me sufocando, aquele ambiente já não estava mais cabendo para mim. E então meu corpo me parou. Como é que foi nessa época a sua transição financeira? Pô, tinha um salário vindo todos os meses e de repente esse salário não vinha mais. Como é que você fez? Como é que você gerenciou isso? Você tinha reservas? Você tinha uma reserva de emergência? Você tinha uma reserva financeira? Como é que foi esse período? Eu tinha uma reserva de emergência, eu tinha uma reserva financeira, teve o dinheiro do acerto também, né, do serviço. Só que aí entra no estágio que acho que também todo empreendedor passa, né? Porque você superestima a situação que você tá e o conhecimento que você tem. Então, a hora que eu vi, falei, cara, olha o currículo que eu tenho, olha a experiência que eu tenho. Mais de 50 mil metros quadrados construídos. Quem tem isso nessa cidade? Falei, cara, eu vou nadar de braçada. É só eu marketizar isso aqui, vai chover obra para fazer. Pegar um bom marqueteiro. Exato, peguei um bom marqueteiro, gastei uma bala com a agência de marketing e tal, porque, cara, agora eu vou bombar. E deu errado, né? É lógico que deu errado. As coisas não funcionam assim, é tudo plantio e colheita. Entendeu? Então, cara, eu esgotei todas as minhas reservas, esgotei todo o meu dinheiro, até de fato começar a fluir. Porque nesse mercado, que quando eu montei, minha consultora trabalha com imóveis residenciais de alto padrão, aí, casas em condomínio, e faz também obras comerciais. Então, eu era um Zé Ninguém nessa área. Não importa o currículo que eu tinha aqui nas construtoras e tal. Nessa área eu era uma pessoa desconhecida. É engraçado isso que você falou. Eu já te passo a palavra de novo. Às vezes a gente não percebe que vive numa bolha. E é uma bolha bem pequenininha que ao ser estourada, a gente se perde no caminho. Porque a gente fica naquela bolha, como era o seu caso, como também foi o meu, inserido 15 anos dentro da mesma coisa, do mesmo negócio. E quando você vai fazer uma transição para outro negócio, ninguém te conhece, você não fez nada daquele tipo. Exatamente. E você não tem toda a bagagem, igual você falou, 15 anos, né? No meu caso foram 10. Cara, tudo dedicado para aquilo e de repente, pum, não tô mais conseguindo entregar isso, já não tá mais fazendo sentido para mim e isso não me agrega para esse outro ponto. Por quê? Porque as pessoas não me conhecem, não adianta só eu falar. Né, preciso parecer, preciso ter case. A pessoa falava, não, Pedro, beleza, que legal. Você já fez um Burger King, você já fez uma escola do SESI, mas quantas casas de alto padrão no condomínio você já fez? Exato. Então foi mais isso. A hora que chegou nesse momento, cara, você vai descobrindo. E até hoje, né, cara, cada enxadada é uma minhoca. Tá? Cada dia é uma nova descoberta, todo dia é aquele sentimento de primeiro dia. Todo dia, sentimento de primeiro dia, o que dá para fazer diferente. Quanto tempo você está empreendendo já? Empreendendo, eu estou há 3 anos. E na construção civil? Na construção civil, estou... Deixa eu ver. Conta o tempo de estágio? Conta, claro. Bom, então se conta Estagiário é o que mais trabalha? Exatamente. Exatamente. Então se conta o tempo de estágio, estou há 15 anos. 15 anos. Eu ontem fazia uma conta, Pedro, que é interessante, cara. Todo mundo que a gente olha e tem sucesso passou pelo crivo das 10 mil horas. Verdade. Assim, é impressionante. Toda pessoa que eu chego, eu estava ontem com um dono de restaurante, ficou muito famoso aqui em Ribeirão, já tem vários, tá faturando 1 milhão por mês, sabe? E eu perguntei, e eu conheço a história desde o início. Inclusive ele vai vir aqui no podcast, ele vai poder contar. Eu fiz a conta com ele de quando a coisa começou a fluir. Não que ele tenha enriquecido nesse momento, mas quando é que ele começou a ver dinheiro de verdade. E dava exatamente 10.067 horas. Um dia com o Gabriel, caminhando, eu olhei para minha vida e falei, Gabriel, deixa eu ver quantas horas eu gastei de engenharia até começar a ver dinheiro. E dava lá 10 mil e poucas horas até que o dinheiro comece a entrar. Então, empreender tem a ver com plantar, ver crescer, né? Não comer todos os frutos, porque se comer também... Exatamente. Replantar esses frutos e fazer a coisa se desenvolver. Impressionante, cara. E tem que respeitar esse processo. Essa regra. A lei da semeadura, ela nunca falha.
É verdade. Você tem que plantar, você tem que cuidar. Eu falei, vai começar a germinar, os bichos vão chegar, vão comer. Você vai aprender como que faz, para que pesticida que você usa, como que você faz, joga mais água, joga qual adubo. Enfim, então ele é um processo que tem que passar de fato pelo processo. Então, meu erro no início foi achar que as coisas fossem acontecer muito fácil, somente porque eu tinha conhecimento técnico suficiente.